Bom dia, colegas. Nós estamos hoje com um pequeno atraso devido a um fator extraordinário, né? A Sônia Mesentier, que faria essa apresentação, ficou presa no trânsito em Copacabana e, enfim, acredito que outros convidados também, outros colegas também, atrasem um pouco e a gente não podia ficar postergando esse início por diversos fatores, né? Bem, a Delegacia Sindical do Rio de Janeiro, ela fica muito, assim, contente por retomar esses ciclos de palestras, seminários, com presença no auditório, porque desde março de 2020, praticamente todo mundo virou online, né? Virou telepresencial. E ficamos felizes também pela comemoração do evento dos 100 anos do Imposto de Renda, porque temos feito lives com o Cristóvão Barcelos já algumas vezes. E acredito que essa apresentação dele aqui hoje já tem bastante tempo que ele não faz assim ao vivo, né? Bem, convidamos diversas entidades e convidamos também políticos, vamos chamar assim, apesar de que eu conheço o Henrique Vieira como professor na UF, como vereador que eu ajudei a eleger em Niterói, deputado estadual. Depois ficou um período sem mandato, né? E agora tivemos a felicidade de ajudar a elegê-lo, quer dizer, ajudar com o meu voto da minha família, etc., para a Câmara Federal. E então, realmente, eu tenho visto o Henrique falar sobre diversos temas, tá, gente? E, inclusive, um tema ligado ao meu filho, no caso, que foi um enredo da Mangueira, Estação Primeira da Mangueira, quando ela tratou de Cristo e foi criticada pela Igreja Católica, foi criticada por diversas igrejas evangélicas, mas o Henrique teve uma visão completamente diversa dos que os outros tiveram. E, então, aquilo me deixou realmente... Assim, apenas constatei o Henrique que eu já conhecia. Tá, gente? Bem, vou passar a palavra agora para o Tiago, que está representando o Científico Nacional. Como sabemos, o Isaac estava aqui na reunião, mas não pôde estar presente hoje. Então, obrigado a todos. Vamos passar a palavra para o Tiago. Bom dia a todas e todos. Bom dia, Delpenho. Bom dia, Regina, professor Henrique. É um prazer estar aqui. Agradeço muito o convite e a possibilidade da gente estar construindo junto eventos dessa natureza. Agradeço aqui em nome também, obviamente, de toda a Diretoria Executiva Nacional. A gente entende que qualificar o debate em relação à tributação é essencial, não só para o nosso trabalho como auditor fiscal, mas para a sociedade como um todo. São temas que muitas vezes exigem um certo entendimento, um certo estudo, e é muito importante que a gente esteja aqui para colocar, né, traduzir o que tem de complexo, traduzir o que tem de complicado e ajudar, né, a gente ter uma perspectiva de uma sociedade melhor a partir de um tema tão importante, né? Eu acho que muitas vezes a gente, quando pensa na situação econômica do Brasil, né, o cidadão normalmente ele pensa sempre no orçamento, na forma como o dinheiro sai do Estado, mas a forma como o Estado se financia é tão importante quanto o orçamento, e a gente precisa
qualificar esse debate na condição, né, de auditor fiscal e na condição do Síndico Fiscal Nacional. É com muita alegria também que a gente recebe diversas entidades, professores, acadêmicos, então a gente considera que essa integração, esse debate, ele precisa ser amplificado e gostaria, mais de uma vez, agradecer a Delegacia Sindical do Rio de Janeiro e colocar a Diretoria Executiva Nacional à disposição total para que a gente consiga construir muitos outros eventos dessa natureza. Obrigado, Delpenho. Bom dia a todos e todas aqui presentes. Também quero saudar o pessoal que está nos assistindo online. A gente sabe das dificuldades, especialmente nas grandes cidades, o que representa o deslocamento. Então, hoje em dia, ou atualmente, melhor dizendo, essa forma online, acredito que ela chegou para ficar, porque ela também pode atender a mais pessoas que, por uma razão ou outra, não podem estar presentes. Então, mas o meu agradecimento especial é a todos e todas que se dispuseram a vir até aqui. Isso é muito importante, a gente poder ter esse contato, essa alegria de rever pessoas e encontrar amigos e amigas. Agradeço também o convite feito pelo Sindifisco Nacional e pela DS do Rio de Janeiro para estar aqui representando o Instituto Justiça Fiscal. Então, na pessoa do Delpenho e do Tiaguinho, cumprimento a todos os auditores e auditoras do Brasil, também cumprimento especial ao professor, parabéns pela sua eleição. Não é muito importante a gente contar com parlamentares que possam estar engajados nesta luta. Bom, procurarei ser bem breve, porque, afinal de contas, é só a mesa de abertura, nós vamos ter oportunidade de debater com mais profundidade o que significa, né, qual é a importância da tributação, especialmente a da renda e do patrimônio, para minimizar ou para ajudar a diminuir esse problema tão dramático no Brasil, que é a desigualdade. Né? Nós podemos dizer, sem medo de errar, que esse é um dos problemas mais terríveis que o nosso país enfrenta, e nós sabemos muito bem, e há vários estudos que comprovam, tanto efetuados pelo Sindifisco como por outras organizações, pelo próprio JF, que indicam a importância e a capacidade que tem a tributação do imposto de renda em diminuir essas desigualdades. E nós sabemos também que o momento, assim, esse momento que nós estamos vivendo é um momento muito complicado, mas também de muita esperança, né? Nós, como dizia o professor João, a gente ainda não conseguiu, talvez, comemorar essa vitória que a gente teve importante nas eleições, né? De pelo menos conseguir colocar de novo em marcha a capacidade do Estado, a capacidade, podemos traduzir pela capacidade da tributação em ajudar a mudar a situação desse país. E, então, sabendo, né, desses desafios que nós vamos ter agora, a partir do ano que vem e já durante a transição, né, que é nosso papel, tanto dos sindicatos, onde a professora Juliane nos lembrou muito bem da importância que é ter uma entidade sindical bem organizada, estruturada, que possa pensar um pouquinho além das questões corporativas, apenas corporativas, que são importantes, mas que também tem que pensar formas de que todos possam construir um país melhor. Também nós que atuamos no movimento social, que é o caso do Instituto de Justiça Fiscal, sabemos que nós precisamos nos apropriar desses temas, desses estudos, de todas as informações que tantos auditores e auditoras produzem, e assim como professores, economistas e outras pessoas, e levar para a sociedade, para que a sociedade também possa se apropriar deste tema e possa nos ajudar, como, né, de fato é a nossa intenção, ajudar
aqui no ano que vem a gente consiga efetivamente colocar, não é o rico no imposto de renda, que eu acho que é um objetivo que nós, enquanto sindicato, já creio que já faz mais, em torno de 25 anos, né, o Sindicato dos Auditores já estava apontando a necessidade de corrigir as distorções do imposto de renda, já que começaram na década de 90. E nós, no Instituto Justiça Fiscal, também somos uma entidade que tem 11 anos, não é? E, desde sempre, nós temos essa pauta que é de corrigir essas distorções do imposto de renda, também tributar mais patrimônio, correção da tabela, colocar mais alíquotas e faixas, enfim. O objetivo é justamente esse, fazer com que as pessoas que tenham mais capacidade efetivamente paguem mais. Então, já vou passar a palavra de volta. Quero agradecer mais uma vez e dizer que nós, no Instituto Justiça Fiscal, temos e estamos à disposição também para sempre participar de parcerias como essa, né? E a gente espera realmente que nós consigamos tratar de um imposto de renda que possa transformar o Brasil, né? Então, era isso. Muito obrigada a todos e todas. Henrique, você tem o tempo que quiser, tá? Eu sei que você tem uma certa urgência para ir para outro evento. Não fala isso para um parlamentar, não. Bom dia a todos e todas. Eu, de fato, tenho um compromisso às 11 horas, é relativamente perto, mas o que é perto pode se tornar inviável por causa do trânsito. Então, eu peço desculpa, vou falar e vou precisar me retirar. Eu sou Henrique Vieira, eu tenho uma formação em teologia, no campo progressista, ecumênico, interreligioso, a teologia da libertação. Também uma formação em ciências sociais e em história. A minha formação foi pela UF, eu não sou professor da UF, mas encaro como profecia, quem sabe, no futuro. E também mestrando na área de filosofia na UERJ, pensando especialmente a questão étnico-racial. Fui vereador em Niterói pelo PSOL, depois trabalhei um tempo como colaborador da Comissão de Direitos Humanos da ALERJ, com o Marcelo Freixo, e também sou um artista, escritor e ator do teatro e do cinema, então também navego pela militância por meio da arte, espiritualidade, política e arte, só para me situar um pouco. E esse ano fui eleito deputado federal e tomo posse no dia 1º de fevereiro. E pretendo, então, fazer uma singela e breve contribuição. Eu estava lembrando de um trecho do Evangelho, se vocês me permitem, mas não no sentido proselitista ou fundamentalista, nenhuma pretensão de doutrinar. É só uma disputa, inclusive, necessária para o nosso tempo, que é combater o fundamentalismo e celebrar a pluralidade, a liberdade de crença e não crença. Mas tem um trecho que Maria, uma mulher pobre, moradora de Nazaré, que era uma periferia da época, no norte da Palestina, área colonizada pelo Império Romano. Então, trata-se de uma mulher numa sociedade patriarcal e pobre numa sociedade profundamente desigual. É importante localizar. E, segundo o texto, ela é visitada pelo anjo Gabriel, que faz a ela essa proposta de gestar o Messias. E a tradição messiânica tinha a ver com rebelião popular, tinha a ver com libertação dos oprimidos. E aí vem um texto muito conhecido no Ocidente, que é o Magnífica, que é o Canto de Maria, que é essa mulher pobre, que, empoderada pela visita do anjo, que, atenção, não foi a Roma, capital do Império, nem foi a Jerusalém, capital da Judéia, foi lá num vilarejo interiorano, camponês, periférico,
não pediu autorização a José para falar com Maria, então desobedeceu os códigos patriarcais e machistas da época e foi diretamente falar com aquela mulher. E o canto de Maria, ela empoderada e bem-aventurada, feliz, ela diz assim, que Deus veio, dentre várias coisas, destronar os poderosos e exaltar os humildes, e, por fim, despedir de mãos vazias os ricos e encher de bens os famintos. Então, me parece, só por isso que eu fiz essa referência, que o canto de Maria apresenta um programa de justiça socioeconômica. Porque eu acho muito interessante que ela diz o seguinte, para haver a superação da fome, da pobreza e da miséria, ou seja, para não ter o compartilhamento da pobreza entre muitos, você não pode ter a concentração da riqueza por poucos. Ela associa as duas coisas. Ou seja, encher de bens os famintos. Tudo bem, mas ela associa isso com, atenção ao caráter ácido provocativo do texto, despedir de mãos vazias os ricos. Tem uma perda de privilégio por poucos para ter um ganho de condições de vida por muitos. E já faz alguns anos que eu oriento a minha visão de mundo por esse texto. Porque eu não consigo e não quero naturalizar a desigualdade. Eu não consigo achar razoável um mundo em que tanta renda e tanta riqueza fiquem em tão poucas mãos, enquanto milhões de seres humanos vivem em condições absolutamente precárias. Eu não consigo explicar isso por desempenho. Eu não consigo explicar isso por mérito. Eu entendo que a desigualdade é fruto de um determinado modelo de organização da vida, de geração, consumo e distribuição de riqueza. E eu não consigo e não quero andar pelas ruas do Rio de Janeiro e ver um prédio, um poste, um carro, um ônibus e uma família faminta, desesperada ali no meio-fio e tratar tudo da mesma forma. Poste, prédio, carro, ônibus e gente pauperizada no desespero da fome. Eu não quero que o meu olhar gradativa e sutilmente naturalize essa tragédia e eu ganhe um coração petrificado diante da barbárie. Eu preciso humanizar o meu olhar, despetrificar os meus afetos, e mais absurdo do que o absurdo é quando o absurdo deixa de ser absurdo. É quando nós naturalizamos a barbárie, nos conformamos e nos acostumamos com ela. E o mesmo sistema econômico que, no meu entendimento, concentra o tempo inteiro renda e riqueza, explorando o valor produzido pelo trabalho, ele não é apenas um sistema econômico, fiscal, financeiro. Ele é também a ideologia e a construção da subjetividade que naturaliza isso. Não sei se eu me faço entender. É tanto o modelo econômico quanto o imaginário que naturaliza isso. Então, você tem dispositivos como criminalização da pobreza, você tem dispositivos como maior incidência da violência do Estado sobre a população mais pobre. Entra o elemento racial, que é um elemento importante na minha vida, na minha formação. O racismo é um dispositivo histórico para naturalizar a exploração, eleger corpos como inimigos e ativar a violência do Estado. Em outras palavras, pegando um conceito de Foucault e um conceito de Achille Mbembe, biopolítica do Foucault e necropolítica do Mbembe. Eu não consigo imaginar essa sociedade se mantendo sem
pela biopolítica, disciplinar o corpo do trabalhador e explorar e retirar dele o valor do seu trabalho, então você precisa disciplinar e controlar o corpo para que ele seja produtivo o maior tempo possível. Se puder fazer uma reforma da Previdência, para poder prolongar o tempo de produtividade desse trabalhador, melhor. Então, você regula a vida para que ela seja produtiva, mas a geração dessa riqueza é apropriada por um setor. Isso ainda é biopolítica. Eu crio estratégias de controle, regulação e disciplina sobre o corpo, para que esse indivíduo maquinizado produza valor. Mas também tem a necropolítica, que é o que Mbembe coloca. Uma sociedade assim, tão profundamente, radicalmente desigual e desumana, ela não consegue se manter sem expoliação, encarceramento em massa e letalidade. Então, se você me pergunta, o genocídio sobre a juventude negra, a cada 28 minutos, um jovem negro é executado no Brasil. Esse genocídio é o sistema dando errado? É uma disfuncionalidade desse modelo de sociedade? Eu vou te fazer a seguinte provocação, esperando ser convidado em outro momento para a gente aprofundar o debate. Eu vou dizer não. O genocídio da juventude negra é o efeito esperado e necessário para uma sociedade profundamente desigual e racista que precisa encarcerar e matar os corpos disfuncionais. Eu diria que o desaparecimento dos indígenas ao longo do tempo, eu não sei se tem espaço para a economia indígena no mundo ocidental capitalista. Eu tendo a achar que esse modelo, para se sustentar, terá que precarizar, terá que explorar, terá que maquinizar, terá que matar e criará uma justificativa em que nada disso apareça como um absurdo diante dos nossos olhos, dos nossos afetos e da nossa subjetividade. Passearemos pelas ruas das capitais diante de tragédias humanitárias com pressa para chegar no trabalho ou no shopping. É isso que se produz. E o mais estranho dessa história é que quando você começa a problematizar esse modelo, isso ganha um caráter fantasioso, ingênuo, mas não é assim que funciona, é a regra da economia, é o jogo do mercado, é a política fiscal. O próprio sistema cria sinais de autoproteção, e quem tenta e ousa pensar o mundo, as relações humanas, o trabalho, a geração de riqueza, de outra forma, é um careta que não entende a vida concreta, é um fantasioso ingênuo, inocente, que não entende como funciona o mundo. E, para concluir, ainda tem mais um elemento, posso colocar? Que é o elemento ecológico, climático. A lógica de autolegitimação desse sistema é tão estranha que nem os indicadores globais de que esse modelo é ecocida, mata as condições de relação com o meio ambiente, nem isso consegue mudar a lógica do próprio sistema, ou seja, rumo ao progresso, que pode levar ao fatalismo da própria humanidade. Mas salva-se o progresso enquanto se sacrifica a humanidade. Portanto, eu quero voltar ao canto de Maria. E eu quero pensar estratégias políticas que possam tocar em privilégios cristalizados, o que essa mulher chamou como despedir de mãos vazias os ricos, para verdadeiramente produzir saídas para o nosso povo viver em paz, bem, com dignidade. Então, a tradução disso, na minha opinião, tem a ver com o que vocês debatem. Aumentar a capacidade de financiamento do Estado por uma reforma tributária que coloque o rico no orçamento, eu acho que é atualizar o canto de Maria para o Brasil.
E, ao aumentar a capacidade de financiamento do Estado, eu posso qualificar a educação, eu posso qualificar a saúde, eu posso garantir e ampliar direitos, porque me parece que o subfinanciamento do Estado, inclusive, favorece privatização, subtração, porque é um ciclo. Olha como o público não funciona bem. Então, já que não funciona bem, que tal uma parceria público-privada? Que tal... É um sistema que alimenta a si. E eu acho que tocar nisso... E eu espero que vocês estejam entendendo. Eu não vou chegar no parlamento, dia 1º de fevereiro, gente, e fazer uma defesa do socialismo, não. Não é assim. Eu tenho condições de entender mediação. Se você me pergunta o mundo que eu quero viver num mundo que não seja capitalista. E descobrir um caminho. Mas eu tenho mediações com a realidade. Acabamos de derrotar a extrema-direita. O neofascismo, nas urnas, nas ruas ainda não. Então, muita responsabilidade. A mesma pessoa que tem um horizonte anticapitalista sabe qual é o jogo do momento e o que precisa ser feito. Os pactos, os diálogos, a amplitude, não tem sectarismo. É que eu não quero treinar o meu olhar de tal forma a perder um horizonte, entende? Eu não quero ser um gestor do caos. Eu quero pensar dentro da lógica rupturas possíveis para tirar o Brasil do mapa da fome, para democratizar a universidade pública, para financiar o SUS, para retomar uma rede de atenção psicossocial pública e enfrentar a lógica manicomial, para garantir fiscalização na Amazônia e enfrentar o garimpo ilegal, para financiar pequenos e médios camponeses e avançar na reforma agrária. Eu sei, e acredito que parte desse jogo está na política fiscal e orçamentária, que eu não consigo acreditar nisso, de que não tem dinheiro. Uma família pode dizer isso. O Estado, eu acho que tem mecanismos de se financiar que uma família não tem. Comparar orçamento familiar com orçamento público, o que, na minha opinião, muitas vezes os liberais fazem, é bizarro, na minha opinião. O Estado tem mecanismos de se autofinanciar e ser menos refém da lógica da própria dívida pública, na minha opinião. Parte da solução está numa reforma tributária, que possa obedecer ao canto dessa mulher pobre, impor perdas aos super ricos para não ter criança passando fome. E se isso for loucura, então eu não sei o que é sanidade. Então, o nosso mandato estará à disposição de vocês para, com responsabilidade com a conjuntura e a utopia no coração, pensar manejos no orçamento e na política fiscal para a atualização possível do Canto de Maria, para aumentar o financiamento público para a garantia de direitos e tirar o Brasil do mapa da fome. Tá bom? Muito obrigado, espero ter contribuído. Henrique, eu agradeço imensamente. Você tocou em pontos realmente que, para mim, importam muito. Eu moro no bairro do Ingá e frequento a igreja Nossa Senhora das Dores do Ingá. Outro dia, o Monsenhor Alano, Dom Alano, ele é bispo emérito em Niterói. Velhinho, velhinho, mas com poder de chamar a atenção nas suas falas. Ele falou assim: como é que pode, ele usou a palavra católico, mas eu digo cristão, como é que pode um cristão passar na rua e ver do outro lado da calçada uma família faminta e não sentir compaixão? Isso não significa, ele falou assim, no mínimo, ele tem que fazer uma oração pedindo a Deus para encontrar um caminho para salvar aquela família. E, gente, o bairro do Ingá é um bairro de classe média de Niterói, e tem também, eu falo UF, que a UF está muito ali dentro do Ingá mesmo, né? E
por incrível que pareça, essa fala do Dom Alano choca algumas pessoas. Choca no sentido de que não queriam ouvir isso. Para eles que se chocaram, para mim não, para mim enterneceu. Para eles que se chocaram com essa fala de Dom Alano, um velhinho de mais de 80 anos, é natural. Passam de carro e só enxergam outro carro na frente. Não enxergam nada que está dos seus lados. Tá bom? Então, agradeço muito sua presença e vamos convidá-lo mais vezes. Obrigado.